Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2020. Essa é mais uma live de TV. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Kogut, colunista de televisão do jornal O Globo. Ela deve estar entrando aqui, já estava a postos. Então vou só. Opa, virei a câmera porque. Aqui, volta de volta. A Kogut já está aqui, já vou chamando ela e vou fixando aqui para quem entrar depois saber que a gente está falando com ela. Já tô te chamando, Patrícia. Vamos lá? Cadê? Oi, Olá, conseguimos, tá vendo? Foi fácil. conseguimos. Foi fácil, achei que ia ser complicado, facílimo. E aí, Bruno, que prazer. Que prazer, sempre bom falar com você. Obrigado por aceitar o Muito bom. convite no meio da correria. Sua estreia em Prazer. live, certo? Estreia, estreia. Incrível, né? Todo mundo fazendo live sem parar. Eu não, eu escrevo, eu estou em outro. E aí? Cara, que bom. Mas queria começar perguntando como é que tá sendo fazer a coluna à distância, assim, porque deve ter gente que imagina que você fica em casa o tempo inteiro assistindo televisão para escrever a coluna, e não, você tá sempre lá no jornal com uma equipe. O que É, mudou na rotina de fazer equipe nesse novo é. cenário aí, de fazer a coluna? Então, eu não sou a única do jornal trabalhando remotamente. Na verdade, o jornal inteiro está trabalhando remotamente, que é uma coisa que eu acho que para todos nós era difícil, impossível imaginar antes de acontecer o que está acontecendo. Então, no caso da coluna, escrevo em casa, faço tudo em casa, a equipe está toda em casa, a gente está separado. Tem 4 repórteres nessa equipe, né? Tem uma subeditora, que é a Ana Santiago, 3 repórteres. A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente fez uns telefonemas com vídeo, mas só para a gente se ver, porque é estranho também. E aí vai indo assim, começa o dia assim, alguém chega primeiro, dá bom dia no grupo, e aí como é que está indo, como é que está a audiência, como é que está não sei o quê, e vai indo. E assim a gente está conseguindo, já tem quase 2 meses. É, e porque é um ritmo de produção, vocês produzem conteúdo não só para a coluna diária, mas muita coisa para o É, site, né? O site tem bastante conteúdo adicional, né? eu vou te dizer que eu não tenho prazer no trabalho remoto, nunca tive. Eu gosto de ir para o jornal, eu gosto do contato com as pessoas, eu acho que ele beneficia a coluna, a troca de opiniões. Eu tive um período da minha vida em que eu trabalhei fora do jornal e eu não gosto, é pessoal. Eu estou com saudade. Todos estamos de É, saudade de sair de casa. Mas é é, louco, assim, que o público, eu acho que está tendo, porque está tendo mais tempo, não tem uma outra opção, é. a gente está consumindo mais televisão nesse momento, né? Muito É, mais, e, muito e que você mais. acha que isso muda no impacto das pessoas, de avaliar com mais calma ou ver mais coisas? O que você tem tido de percepção, assim, até de pessoas do seu círculo, de como que o nosso consumo de televisão está sendo impactado por esse novo cenário aí? Não, então, eu acho que a televisão cresceu, ganhou com, digamos, com essa pandemia, porque o jornalismo ampliou a sua presença, né, na TV aberta e a TV fechada. Se você olhar as audiências, a Globo News, que é um canal de notícias, escalou o ranking da TV por assinatura e está em primeiro lugar. As pessoas querem notícias, as pessoas querem saber o que está acontecendo. E as novelas, a dramaturgia entrou em reprise e as audiências estão lá no alto, né? É, o horário 9 está sendo ocupado por uma novela que fina estampa, que eu particularmente, sei lá, e se eu me coubesse escolher, eu acho que eu não teria escolhido essa novela. E as audiências estão lá em cima. Então, eu não vi ainda nenhum estudo que aponta até que ponto uma parte dessa audiência é por inércia, porque as pessoas estão em Sim. casa, entendeu? É uma Já tinha audiência galera que já assiste a novela, cativa. né? A novela Hã? das nove já tem uma, a novela das nove já tem uma audiência de que vem É, lá porque assiste a novela das nove independente do que passe, né? ela tem Mas isso. tem isso, né? Agora, uma novela que é uma reprise nesse horário, uma novela que na época que ela foi exibida, não foi essa comoção e tal,
mas ela está obtendo índices muito altos, eu acho que por causa de uma circunstância Sim. especial, né? É E é, uma época, né? Eu não sei, é uma audiência diferente, a gente vai ter que entender essa audiência, como é que é o eu comportamento, né? E é acho. engraçado porque a nossa relação com o que é de reprise, né, é muito curiosa, porque você está olhando para uma época que a gente não vive mais, tem uma série de coisas comportamentais que Tem. mudaram aí, você já até falou sobre isso, né? É, E até tenho minhas dúvidas, por exemplo, se não tivesse entrado no Vale a Pena Ver de novo antes, porque ninguém podia prever uma pandemia, talvez fosse o caso de ter lançado uma Avenida Brasil de volta nas é, nove, mas será que ela eu teria o mesmo acho. impacto que ela teve na época Eu que acho que foi a ao ar? Avenida Brasil está tendo muito sucesso, as Na pessoas estão reprise falando do Vale a muito Pena, né? nas redes, a audiência está alta. Eu acho que a Avenida Brasil teria sido a novela para. Teve um timing aí, né? Foi uma coincidência exibirem ela antes da pandemia. Eu acho que ela teria sido uma ótima candidata a esse horário. Eu acho que tem uma coisa que acontece com as novelas diferente do que acontece com as séries, que tem a ver com spoiler. Ninguém gosta de spoiler de série, ninguém. Você sabe o que vai acontecer na série, você quase se desinteressa, né, é, por assistir. Só que nas novelas é o oposto. Existe uma tradição brasileira de saber o que vai acontecer na novela. As pessoas iam Toda uma indústria de revistinhas, né? Na época de revista de banca, revistas né? e viviam disso. Eu li na revista que vai acontecer, não sei o que é isso. Nunca afastou o público, pelo contrário, isso sempre ajudou a impulsionar o público. E isso, você vê que isso não afastou ninguém. Todo mundo sabe como é que vai acabar a Avenida Brasil. Todo mundo é recente, todo mundo lembra quem Sim. morre, quem é punido, não sei o quê. Ninguém deixa de ver a novela por causa disso. Então, eu acho que a reprise ela não diminui o amor que o público tem por aquela obra, né? Eu não vejo assim. E até tá aí o Viva para provar isso também, né? Que é um super As sucesso pessoas com adoram, novelas. o Viva é um sucesso, exatamente, exatamente. O Viva vive disso, né? De novelas antigas. As pessoas adoram, elas revivem na internet. A Avenida Brasil, antes, quando estava na iminência de entrar no ar agora, dias antes, começa aquela movimentação nas redes, aquele burburinho, aqueles mil memes e tal. As pessoas gostam. Eu acho isso legal, sabia? Eu gosto também. A gente tem uma coisa com saudade, né? Não é à toa que é uma palavra tão nossa, né? E Saudade, afeto, né? é, Amor pela teledramaturgia. É uma tradição brasileira. e o que será que é? Exercendo aqui um pouco de futurologia, ninguém tem essa resposta, mas assim, o que a gente É, pode pensar? O que vai mudar nessa produção de dramaturgia quando essa história inteira passar, né? A gente vai ter que, para começar, você tem decisões eminentes aí, porque você tinha novelas em curso, novelas realistas que precisam. Não dá para ignorar o que a gente é, viveu, né? Como é que não você. dá. Como é que Então, traz isso para cá, né? foi tudo tão rápido, né, Bruno? Eu acho isso interessante, porque assim que aconteceu, assim que a Globo disse que ia tirar as novelas do ar, botar reprise, não sei o quê, eu procurei os autores e perguntei: vem cá, você pretende, na volta, como é que você vai fazer? Você pretende falar da pandemia? E aí, 2 semanas depois de ter feito essa pergunta, de todo mundo ter levantado essa interrogação, essa pergunta já não fazia mais sentido, porque Sim. a pandemia é uma coisa tão avassaladora, está na vida de todo mundo, que vai ser muito esquisito não falar dela. Qual é a dúvida, né? De alguma maneira, todas as histórias realistas vão ter que passar por isso. Sim. A gente não sabe, é tudo realmente uma grande interrogação. Quando voltarem a produzir, parece que estão falando em agosto, voltaram a produzir em agosto, mas ninguém sabe direito como É. vai estar a situação. Vão testar todas as equipes, vão diminuir as equipes, como é que vai ser um estúdio? Não pode ter aglomeração. Como fazer uma novela sem beijo? Como fazer uma cena da personagem da Regina Casé, em Ah, eu ia Amor falar de dela Mãe, agora. sem abraçar os filhos? Ela é uma Pois é, assim. mãe, ela é uma mãe.
é tudo muito complicado, né? É É. muito complicado. Tem E eu estou muitas muito curioso perguntas. como é que eles vão fazer isso. E assim, a Manuela Dias estava mandando muito bem nessa novela, né? E É, porque não só ter que retratar, porque tem a coisa do público se identificar e, né, reconhecer uma coisa é, que ele está é, vivendo, que ele viveu, mas até assim, o perfil dos personagens, o quanto eles teriam. A história tem continuado onde parou, mas assim, quanto esse personagem tem que ser transformado por isso? Você falou da Regina, né? Então, não só com os é. filhos, mas ela na própria construção do personagem, é ela aquela que encosta nos outros, né? Tem gente que fala Lógico, ela é encostando, uma né? E mãe, aí? é uma história sobre da maternidade. É muito complicado mesmo. Eu estava lendo uma matéria que saiu na revista online americana Deadline.com, sobre isso, sobre como a indústria audiovisual americana está preparando essa volta. Eles relembram a gripe espanhola, em 1918, não tinha televisão, não tinha streaming, mas tinha cinema, tinha Hollywood. E Hollywood parou durante um ano e depois foi voltando aos poucos. Então, como vai ser agora? Aí tem milhões de coisas. Vai ter menos viagem, menos gravação em viagem, menos gravação externa, onde tem a multidão, muito mais efeitos de computador. E esses efeitos de multidão você consegue fazer com computador, né? Aí existe um plano de testar todo mundo todo dia. Então as pessoas vão ter que chegar uma hora mais cedo no trabalho para você ser testado. Aí tem questões legais. Você assinar um termo de se responsabilizando por não contaminar nenhum colega. Tem milhões de coisas, é um É, mundo novo. É um mundo novo. reconstruir uma indústria, né? É É muito. reconstruir uma indústria com outras regras e com a mesma força, com como fazer. É É, difícil. é difícil, mas é interessante a gente ver também, né, a nossa capacidade de adaptar e criar em cima dessas adversidades. Assim, eu acho que os canais brasileiros É, estão conseguindo fazer com programas não ficcionais um belo trabalho assim de como adaptar sua linguagem, seu discurso para continuar fazendo sentido para as pessoas em casa, né? é. Você Então, eu destaca também alguma coisa acho. especial assim? Eu acho que a televisão mudou já. Eu até escrevi uma coisa sobre isso e vou publicar agora essa semana. A coisa dos meios de produção ao alcance de todos está muito presente na televisão, tá? As pessoas estão fazendo vídeos de casa. Isso que a gente está fazendo aqui, tem um monte de gente fazendo na televisão. Você liga a Sim. televisão, os entrevistados estão em casa. Os infectologistas que estão falando de casa, está todo mundo usando seu telefonezinho e fazendo. A televisão já mudou, Sim. já mudou. Cadê aqueles camarins com aquele lanche, com aquela pompa, aquela maquiagem? Aquilo está mais raro, né? Concorda? Super, super concordo. E é engraçado, assim, que ao mesmo tempo que isso podia ser um dificultador técnico, acho que o público enxerga também como uma forma de se aproximar de uma verdade maior dessas pessoas, né? Acho que tem a verdade, acho que tem também, está muito evidente o que as pessoas querem ver. As pessoas estão ali. Quando você está vendo um especialista falar, você está querendo ver a maquiagem ou não sei o quê, ou você está querendo saber o que ele está querendo dizer. Qual é o valor da qualidade da imagem impecável no momento desses, em que o noticiário está se impondo? Tem milhões de interrogações também, né? Eu acho que tem uma mudança estética que a gente está vendo, assim, uma Sim. mudança de padrão, uma mudança técnica, tem muita coisa nova. As pessoas estão mais tolerantes com essa exigência da imagem perfeita, em favor da notícia verdadeira, Do conteúdo, né? Que a gente tanto tempo do fala conteúdo. que é o que é mais Exatamente. interessante, né? E Exatamente. até o próprio, que eu acho que é uma coisa que já estava em curso, você fala muito disso na coluna, fala muito disso em sala também. O Ah, próprio conceito do que é televisão está em transformação já há algum tempo, né? eu Independente até de concordo. pandemia, né? Eu Então, assim, concordo. sempre falo, primeiro dia de aula, gente, Netflix é televisão.
É, streaming é televisão. Então, tudo é assim, televisão. né? Tudo é O que que é televisão. televisão? É o conteúdo, né? É. É, tudo é televisão, eu acho também. E eu procuro fazer com que a coluna esteja muito sintonizada com isso. Tem que prestar muita atenção, porque toda hora tem um negócio novo, que é televisão. Se você não olhar, a coisa te escapa, porque é uma indústria que está se desenhando, se redesenhando todo dia, né? O E até streaming cresceu muito agora também, né? super, e assim, e tem uma coisa, isso que você falou da tecnologia, do acesso a todos os aparatos e tal, de até Aham. a forma como a gente se comporta frente a uma câmera, né? Virou uma coisa É, tão naturalizada uma pessoa falar para uma câmera e estar ao vivo em algum lugar, que acho que tem que é a discussão um pouco do reality show também, né? A gente acabou de ter uma edição do BBB histórica acabando. Você falou, acho que foi semana passada, de uma produção inglesa que já estava falando sobre o confinamento, né? dramaturgia, E era teledramaturgia. dramaturgia, né? São 4 contos, são 4 pequenas Sim, histórias. O diretor encomendou, ligou para os atores e o que ele fez? Ele aparelhou, equipou essas pessoas. Ele mandou para casa dessas pessoas o equipamento, a câmera, o não sei o quê, e ele estava dirigindo à distância, remotamente, e ele pediu para as famílias desses atores participarem de mil maneiras, sim. fazendo cenografia, maquiagem, figuração, personagem, operação de câmera, tudo. É interessante. Interessante. E você acha essa fronteira entre dramaturgia, realidade? Como é que você vê essa coisa dessa edição que a gente teve do Big Brother agora? Só porque as pessoas estavam em casa confinadas, a história tinha uma potência ali para contar. E eu acho que talvez seja mais interessante, assim, uma temperatura com a sociedade, né? Ela conseguiu Foi uma, estabelecer uma conexão maior com as pessoas, né? E não ser foi só um uma programa. coincidência, né? Primeiro, É, antes da pandemia, esse Big Brother já estava um sucesso, a gente tem que ser super justo. Nesse caso, não é uma audiência por inércia, é essa audiência por inércia que a gente falou no início. Não sim. é. O programa já estava bombando, teve uma escalação ali muito feliz. Acontece isso na televisão, tudo dá certo, tudo conflui para um bom lugar e o Big Brother estava indo super bem. Depois, ele passou a ser a única coisa inédita, além do jornalismo, que estava na televisão. As pessoas já estavam ligadas no programa. E depois teve essa é, questão de uma identificação do público com aquela situação de confinamento, porque todo mundo também confinado em casa. Coincidência É. que beneficiou o programa, né? Você ficava de olho naquelas. Eu estou entendendo o que esses caras estão vivendo dentro daquela casa, porque também estou fechada em casa, né? É muito isso, né? E migrando assim para as séries, você tem cada vez mais feito críticas de séries, há um É, tempo você faz isso. As pessoas estão descobrindo mais. E acho que fugindo um pouco da caixinha, essa história do streaming, eu acho que tem grande mérito nisso, da gente ter acesso a produções de confins do mundo que não eram grandes atores na indústria audiovisual. é, Cara, se assistir uma série, sei lá, da Islândia, ou além das é. grandes séries americanas e britânicas, como é que você faz essa curadoria do que vale a pena você falar e chamar a atenção do público para? Porque é bom, mas de tanta Não, coisa, ó, como escolher do que falar? pois é, eu sou uma devoradora, né? Eu não falo só das coisas boas. Quando eu, às vezes, esbarro numa coisa ruim, eu falo que eu achei ruim. Eu assisto tudo. Há muito tempo sou ligada nisso. Eu acho que a coluna é, foi na frente nesse tema das séries. Assim, há muito tempo eu tenho esse interesse. Eu vou procurando, Bruna, eu vou cavando, eu vou olhando os catálogos e vou assistindo. É claro que tem um gosto ali, pessoal, tem uma coisa que te atrai. Você vê uma série da Islândia, você está falando de Trapped, né? Eu acho que Sim. você está falando de Trapped. Agora tem outra série islandesa na Netflix, Morte em sei lá onde, uma cidade lá islandesa. O elenco é o mesmo, meio o mesmo Nossa! elenco, porque a Ai, isso Islândia é um país acabou de pequeno. preencher meu fim de semana.
aí você esbarra naquilo. Então, eu vou conferir essa também, porque eu já vi a outra. E vai indo. Sei lá, que nem você está numa livraria, numa biblioteca. Você aponta para uma coisa que te atraiu e você vai. Então, eu vejo muita coisa, Eu abandono coisas também. É isso que eu ia perguntar. Se você... Abandono. Eu abandono. Quando eu não gosto, eu não persevero. E às vezes eu cismo com um troço que ninguém mais está gostando. Sei lá, The Walking Dead. Todo mundo foi abandonando. Eu demorei muito para abandonar. Abandonei recentemente. Cismei com a série. Gostava da série. E agora, com a pandemia, eu acho que tem uma novidade. Como está todo mundo com mais tempo, você pode rever coisas que você adorou. Então, por exemplo, Sopranos, uma Você ótima falou de Sopranos. oportunidade, Sabe que eu né? nunca vi e eu tô cogitando, mas eu tenho um pouco de medo de séries que eu sei que vão ser muito boas e que eu vou ficar muito empolgado e que são muito longas, tem muitas temporadas. Eu tenho medo de Então, começar. mas por que você não tem que escrever a coluna no dia seguinte? Você Mas pode eu tenho que dar aula! O meu problema é que eu tenho que ter muito assunto, entendeu? É diferente. Eu tenho que ter assunto todo dia. E por isso também eu fico um pouco acelerada nessa atividade de fuçar coisas. Entendi. E Você sempre falou, procurando um troço. você falou essa coisa da série islandesa, que é o mesmo elenco, que é uma coisa que a gente tem visto muito com as séries espanholas, né? As séries espanholas estão bombando nos últimos tempos. Você consegue tentar, porque é o público brasileiro que gosta disso, ou eles estão numa fase boa de produção mesmo? É Acho só que uma eles estão numa coincidência? boa fase. Você está falando, talvez, Casa de Papel. Não Casa é de uma boa Papel, série, é uma série Vis-a-Vis. irresistível, né? Mas você fala É, assim, né? Tem séries melhores espanholas. Acho que eles têm uma boa sim. produção. Agora, por exemplo, as séries britânicas repetem elenco num grau, assim. É muito elenco repetido. Eu acho que você vai assistindo, você vai conhecendo aqueles atores, ótimos atores. Sei lá. É, o streaming agora ganhou um impulso muito grande, né? Você já assistiu a segunda temporada de Afterlife? Do Não. Richard? Vale a pena. Comecei ontem. Muito legal. Isso Já que eu ia viu perguntar. Homeland? Você assiste uma até acabar? Você vai assistindo Não, concomitante? não, assisto concomitante. Um É. pouco, eu estou assistindo algumas coisas, é sempre assim. Estou vendo algumas coisas. E tem a aflição de ter que ter um assunto para amanhã, amanhã, amanhã. Então, eu tenho sempre que ter uma coisa nova, assim, um estoque de novidades para falar para o leitor. Agora, durante essa fase, eu abri uma seção no site chamada Séries na Quarentena. Estou fazendo, entendeu? As pessoas querem. E aí eu estou fazendo. Todo dia tem lá uma dica, algumas dicas, enfim. E você sofre também de ansiedade, no entre safras de temporada? Então, assim, eu sofro muito isso com o Better Claro. Call Saul. Eu fico desesperado entre uma temporada e outra. Você já viu toda essa que está no ar? Toda, óbvio. Eu Só ainda que eu não tenho um acabei. problema. Assim. Não? Ah. Quer Não, spoiler? eu estou quase acabando. Não gosto de spoiler. Mas sabe o que eu faço? Assim, é uma coisa. E até te perguntar isso sobre hábitos, assim, porque Better Call Saul é uma das poucas de streaming, por conta do processo lá da ligação com a AMC nos Estados Unidos, que eles não liberam todos os episódios de uma vez quando começa a temporada, né? É aquele modelo antigo de você ir liberando semanalmente toda terça-feira, Televisão. porque foi segunda-feira na televisão americana à noite na AMC. Mas como eles têm construído todos os roteiros, cada vez com ganchos mais poderosos para você assistir em binge watching, né? Essa série eu fico tão nervoso que eu tento esquecer que ela está acontecendo, liberando episódio novo. Eu deixo juntar uns 3, aí eu assisto os 3 Porque se eu assistir uma semana e tiver que esperar 7 dias para acontecer, não dá certo. Eu gosto, mas você vê a mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Antigamente, novela, você às vezes quero saber o que vai acontecer. Tinha que esperar o outro dia, não tinha essa. Talvez se a pessoa tivesse acesso a todos os capítulos de uma vez, veria sim. Talvez, né? Cara, tem muita pergunta chegando aqui, Kogut. Eu vou tentar passar por algumas. Tá bom. Ó, Leonardo, você acha que esse momento pode ser uma oportunidade para o Globoplay bater de frente com Netflix, Prime Video
esses grandes nomes do streaming? Eles até Acho. mesmo exibiram na final do BBB comerciais antes e depois desses nomes do streaming. É. Não, eu acho que é a hora do streaming. O Globoplay é streaming também. Tá no jogo, né? Tá disputando. O Globoplay tem esse capital que os outros não têm, que é da programação brasileira. Cada um tem um tamanho de catálogo. Acho que sim, estão brigando aí, né? Tá uma briga boa de ver, né? Porque acho que acaba sobrando mais conteúdo pra gente, Pra né? gente, é lógico, é isso aí. E é uma coisa que eu até falo com os alunos, assim, essa coisa da gente poder assistir tudo de uma vez só, cria um problema para a indústria que você tem que alimentar esses monstrinhos, que somos nós, espectadores, né? Você É, libera tudo de uma vez só, aí tá, e o que essa pessoa vai assistir semana que vem, né? Então, assim, tem exatamente. um volume de produção muito maior acontecendo, né? Mudou muito, né? O É, comportamento da gente, público, né? é. E você se decepciona muito com finais de grandes séries aqui? O Rodrigo Justo está perguntando o que você achou da final de Game of Thrones? Sabia que era disso que o Rodrigo estava falando. Eu gostei, tá? Eu gostei, eu estava empolgada e tal, eu gostei. Mas eu entendo que as pessoas tenham se decepcionado. Vou te confessar que eu nunca assisti nenhum episódio de Game of Thrones. Eu era assim, mas eu quase sofri bullying, Eu entendeu? Eu também, não os alunos quase me conseguia. batem quando eu falo isso. Não, mas eu me rendi, eu me rendi. Se tem cada vez mais, eu percebo assim na coluna, um foco Ah, muito. Na verdade, isso acho que meio que sempre foi, assim, numa produção, uma cobertura mais da área do entretenimento, e não tanto no que acontece em coberturas jornalísticas, no que acontece no esporte, assim. é, A gente está numa coisa na televisão agora, Globo News cada vez mais potente com tudo que está acontecendo, mas que é. pela primeira vez com alguma concorrência, que é a chegada da CNN no Brasil. Não sei se você está tendo tempo de acompanhar isso, o que, é que você está em visto disso? Eu acho que é bom, né? Concorrência é sempre bom. Eu vejo mais a Globo News, mas a coluna, o foco da coluna realmente é entretenimento. É o olhar da coluna para isso. É para entretenimento mesmo, legal. A É. Mari Viana aqui está perguntando o seguinte: como vocês veem a relação da TV com a internet cada vez mais próxima? Nesse BBB, por exemplo, pareceu que estávamos quase na mesma tela. Então, isso me fascina. Eu vejo isso como uma coisa fascinante. Eu acho que a TV e a internet não têm que brigar, elas têm que se interalimentar. A internet deu à televisão a possibilidade de uma existência para além da grade, né? O Big Brother é um programa que existe o dia inteiro, a noite inteira, além do horário em que ele é exibido na televisão. Isso é fascinante, isso me interessa, me desperta uma curiosidade. Tem uma pessoa falando de The Americans. Eu também amava The Americans. Eu também, eu também. Tenho saudade dessa série. Sabe que é uma que está na minha lista, que eu não Tem que consigo ver. mergulhar nela. Ah, é. Nossa, é uma das melhores, eu acho. Eu fico desesperado, assim. Tá escura, né? Eu acho que eu vou acender a luz aqui. Deixa eu Mas ver fala, aqui. vai falando. Alguém perguntando aqui, por que você deu 0 para Fina Estampa? Você também já falou do que você achava da novela. Como é que É. é essa coisa do nota 10 e nota 0? Por que isso pega tanto? Quanto de noção de responsabilidade que as pessoas ficam esperando? Vibram muito com nota 10 e ficam, às vezes, revoltadas com a nota 0. Ficam. Não a nota 10, nota 0 é um sucesso da coluna que não foi criado por mim, já existia no jornal quando eu cheguei, é uma crítica pequenininha. Qualquer pesquisa que o jornal faça sobre a coluna, aquilo é a coisa que as pessoas mais gostam de ler. Aquilo foi muito bem também no Instagram, vai muito bem nas redes. Está todo dia no Instagram da coluna. Quem não segue, que está assistindo aqui, o perfil chama Coluna Patrícia Kogut, todo dia tem nota 10, nota 0, também uma curadoria de programação. As pessoas não gostam, as pessoas gostam, faz parte. É parte do trabalho ali. Quando eu trabalhava em produção, eu cheguei a ganhar uma nota 0 de você, uma nota 10 também. Então acho que eu estou equilibrado. Mentira!
Não para mim, para o projeto que eu estava participando, mas é uma Espero coisa que que as você pessoas não ainda tenha têm. se ofendido. Estou vendo que a gente Não, superou. você tinha total razão. E eu levei um esporro por conta da nota zero, mas foi bem dado. Ah, pois é, que pena, que pena. Evoluímos, evoluímos. Deixa eu te perguntar outra coisa, alguma coisa que alguém tinha falado aqui. Cadê? Cadê? Alguém falou, a primeira vez na vida que eu ouço a voz da Patrícia. Que bom. Ah, que bom. Você gostou de Revenge? Eu gostei. Gostei. É novela, né? É. Né? Tem uma estrutura de novela. Gostei. Muita gente Não comparou é. com a Vida Brasil na época também, né? Tinha Acho que uma. foi uma coincidência aquilo, É, né? Mas tinha mesmo. Porque essa é uma história clássica da dramaturgia. É uma pessoa que volta para se vingar com outra identidade. É, a gente já viu isso, né? Em outras histórias. As histórias elas têm uma base comum, né? Um as boas histórias são arquétipo, universais, né? são universais, vêm dos clássicos e tal, e vem se É. renovando. De uma forma geral, Kogut, saindo um pouco da produção de TV aberta, que a gente tem a Globo aí, enfim, Tá. dominante há muito tempo, a TV por assinatura brasileira cresceu muito, né? Principalmente por conta da lei da TV paga, lá desde 2011, 2012. E estamos em uma crise econômica que bate ali também, apesar de ter sido uma indústria que foi se mantendo ali, evoluindo. Mas você vê uma evolução na produção que a gente teve de TV por assinatura feita no Brasil, não só pelos canais do Grupo Globo, mas por todo mundo que está nessa área. Não, vejo, cresceu, formou um monte de gente, né? Quando eu comecei no jornal, em 1995, eu fiz uma coluna de TV por assinatura, uma coisa impensável hoje em dia. Você pensar a televisão assim, com esse nível de fragmentação. Ninguém tinha TV paga em casa. Ninguém, no jornal também não, ninguém entendia aquilo direito. E olha o que virou uma coisa enorme, né? Formou gerações, canais importantes, canais de esporte super importantes, canais infantis importantes. Ela tomou um caminho, depois de uma certa época, ela tomou um caminho mais popular. Por quê? Porque ela cresceu, entendeu? Então, tinha aqueles canais nichados, canal japonês, para quem quer ver programa só de borboleta, não sei o quê, nananã. Isso daí foi sumindo, infelizmente até, porque era muito nichado, era uma programação, às vezes, muito idiosincrática. Isso passou a não ter mais tanto lugar, né? A É. TV por assinatura cresceu, se popularizou, quis atingir as massas, que era uma coisa que quem fazia era a TV aberta. Numa época de um boom econômico, as pessoas assinaram muita. Houve um crescimento da TV paga, que também vendia assinatura combinada com internet. Então, era um Sim. combo e tal. Agora, eu acho que está todo mundo meio em crise, porque é um momento difícil, né? Você pagar a assinatura. Mas e coisas boas também, assim, né? Séries premiadas lá fora, Nenhum Contra Todos, por exemplo, da Fox, que até tá no catálogo da Globoplay agora. Tem uma evolução, acho que da técnica também, da gente fazer série, que era uma coisa que a gente não tinha costume, né? Às vezes as Séries pessoas comparam as ótimas. séries brasileiras com as americanas, a gente está começando agora uma coisa de fazer série desse formato, não as séries mais longas de Globo, por exemplo, mas séries de menos episódios, eu É, diria. minisséries, né? Sem ser você está falando uma série gigante, sem sei lá. Exato, Não, não, eu concordo com você. Eu acho que a televisão brasileira cresceu muito, a televisão brasileira tem muita qualidade. A TV paga teve um papel nisso, importante, com certeza, com Tem uma certeza. pergunta, ó, nessa linha aqui, acho que falando mais ou menos do mesmo caminho, do Arthur. Patrícia, você acha que com a globalização as produções evoluíram, trazendo cinema para a TV? Já que antigamente cinema era cinema e TV era TV? Eu não sei se trouxe o cinema para a TV sempre exibiu filme, a TV sempre teve esse lugar para o cinema. O que eu acho que aconteceu é que a televisão passou a ser valorizada, né? Televisão não é mais aquele é, sub audiovisual, aquela coisa caída.
sem requinte. Ao contrário, a televisão ganhou uma importância, ganhou uma qualidade. Isso veio com a era de ouro das séries americanas, sei lá, Começa Sopranos, com essas Sopranos, exatamente. grandes séries. Sopranos abriu deu esse corte histórico aí, mas tem coisas na televisão que são assim impressionantes, de qualidade, super qualidade. Então, é claro que a tela grande é incrível e tal. E é outra coisa de imersão, né? Você ir numa A sala de televisão cinema. ganhou um lugar, né, que ela não Sim. tinha, um lugar de respeito. E eu vejo na minha área, cada hora tem mais alguém querendo escrever sobre séries de televisão. Tem alguém novo, tem alguém de outra área. Eu quero contribuir, todo mundo quer falar. Você senta numa roda de conversa. Tem uma hora que a conversa chega nisso. Você pode estar numa conversa de alta cultura, ela chega nas séries, as pessoas estão assistindo. É. A televisão conquistou um lugar, é legal. Você bate alguma bola com os outros críticos de televisão de outros veículos? Em algum momento ou não? Não, mas eu conheço todo mundo, tem uma relação de super cordialidade, alguns mais próximos. Não, assim, não, que eu me lembre, bater bola nesse sentido, de trocar uma ideia. Sim. Não, mas eu tenho um grupo de amigos, que a gente tem um grupo de WhatsApp, todo mundo é jornalista, a gente fala de tudo. Há muitos anos, esse grupo começou para discutir o Big Brother e a gente fala muito de série ali, muito. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu algumas vezes na vida, mas já que perguntaram, eu vou mandar. Budunk, de alguma forma integrar um veículo do Grupo Globo tira sua liberdade de crítica às produções do canal? Tá, não tira. Não tira, você pode ler a coluna que você vai ver isso. Eu trabalho, é do grupo, mas não é onde eu trabalho. Primeiro, eu não trabalho na televisão. Tem uma confusão aí, porque é o mesmo nome, mas é claro, o Globo é uma empresa do grupo, mas o Globo é independente. Nunca, em anos, eu trabalho no Globo desde 95. Alguém chegou para mim e falou assim: isso aí não pode, você tem que elogiar, por favor, dá uma nota 10 para a novela das 8. Isso nunca aconteceu. A prova disso é que eu já me desentendi com, sei lá, em público até, com quase todos os autores de novela. Em algum momento alguém se ofende, se aborrece, fica chateado com a coluna. É uma prova de independência. Legal. O José Brito está perguntando assim, série brasileira atual, para você algum destaque especial? Série brasileira atual. Qual série brasileira que está no ar agora? Acho que estreou uma temporada nova de Unidade Básica, do Universal. Todas as mulheres do mundo, que é uma graça. Unidade Básica, eu vi a temporada anterior, que é com Caco Ciocler, né? Que é ótima. Todas as mulheres do mundo é uma graça. Aruanas, a segunda temporada ainda não vi, vou ver. A primeira temporada, altos e baixos. O próprio Um Contra Todos tem a última temporada que estreou agora na Fox, né? Não assisti ainda. Um Contra Todos é uma ótima série também, mas eu parei antes, tá? Eu vi a primeira temporada inteira, mas eu vou conferir. Tem muita coisa brasileira boa, muita Legal. mesmo. O mesmo José perguntou aqui, o Nordeste nos últimos anos ganhou mais espaço, com atores com seus sotaques reais e produções geográficas. Como você vê essa evolução saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo? Eu vejo com os melhores olhos. Eu acho que o Brasil é imenso, o Brasil gosta de se ver na televisão, todas as regiões brasileiras merecem se ver na televisão. Eu acho que a televisão tem que ambicionar isso, buscar isso, porque para refletir o país, para ter o tamanho continental que o país tem. Legal. Mirelle fazendo uma pergunta que a gente não tinha falado de humor ainda. O formato do programa do Adnet no Globoplay é bem legal. Produção simples e conteúdo inteligente, né? Concordo com a Mirelle. Mirelle é desse grupo de jornalistas que eu falei que a gente tem, que a conversa muito sobre séries também.
eu acho, o Adnet é um cara tão inteligente, tão brilhante, e ele tem uma vantagem que ele tem muita referência. Ele é um cara que leu, ele é um cara que sabe muito. Isso faz diferença no humor. E eu acho que ele está fazendo um trabalho brilhante. Ele é um grande imitador. As imitações dele são demais. Ele faz isso com pouco recurso. Sim. Ele tá mais uma vez mostrando que ele é muito bom, sem muito roteiro, sem muito enfeite, sem algumas... E uma coisa que eu acho legal dele, eu falo muito dele com os alunos também, assim, é que eu acho que ele consegue fazer esse humor com tantas referências e tantas camadas, e ainda assim ele alcançar a massa, né? Mesmo quem não tem todas as referências dele, consegue sentir, receber aquela mensagem que ele está passando. Não, totalmente. Ele sabe ser popular. Eu gosto. Ele fez ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é demais. Se joga volta ao ar, o que você acha do programa? Nossa, acho uma merda. Bom, eu não sei se volta ao ar. Eu fiz muitas críticas negativas na coluna. Acho que o programa cheio de problemas. Não me atrai. Eu não sei se volta ao ar. Não sei Você se gosta eles mais... sabem. Nessa altura está tudo muito indefinido, não é? Ninguém sabe nada, né? Ninguém sabe nada. Exatamente. Só mais um último tema para também te liberar, que a gente está um tempo falando. Programa de auditório, uma coisa que a gente não falou e que é um formato tão brasileiro, né? E aí você tem aí Faustão tendo que se reinventar também. A Angélica tem acho que não é esse auditório, mas enfim, os programas de auditório também estão tendo que se transformar, né? E você tem uma coisa no Brasil, na história da televisão brasileira, muito da figura do comunicador muito forte, né? Então, Silvio Santos, Faustão, Hebe Camargo, grandes clássicos aí, né? É da televisão brasileira, mas não foi a televisão brasileira. Que inventou. Tem essa presença grande na televisão brasileira, mas não é uma invenção da televisão brasileira. Não, acho que está tendo que se reinventar, você diz, por causa de plateia numerosa, aglomeração. Acho que também por isso, porque acho que é um termômetro, o auditório não está ali à toa também, mas é até essa função de você falar para a câmera, acho que essa função do animador vai ser muito revista também. Não sei. Pode ser, vamos ver, né? Porque meio que todo mundo tem essa possibilidade de falar e animar suas plateias, ou os próprios músicos que fazem lives, ou músicos que iam a programas de auditório. Sempre, acho que aos poucos as pessoas começaram a aprender o domínio de como se comunicar com o outro, assim. Então, sei lá, uma Ivete Sangalo sempre foi uma puta comunicadora, junto desde sempre como uma cantora de multidões, né? Acho que essa coisa do conseguir se comunicar com o outro não sei, é uma coisa muito brasileira, talvez. Por isso que tem essa visão de que é um produto que tem muita aceitação aqui. Não sei. Acho que você gosta mais de ficção do que de não ficção, hein? E eu gosto mais de drama do que de comédia. Isso também é verdade. Tá ótimo, Kogut. Muito obrigado. Eu te agradeço, foi um prazer. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigado. Eu gosto muito também de trocar ideia com você. Tem uma galera fazendo umas perguntas que você já tinha respondido. Então, só para todo mundo saber, assim, eu vou encerrar aqui, vou deixar disponível no Stories. Também depois eu vou gravar essa tela e vou botar o link num canal do YouTube que eu vou deixar aqui disponível no meu perfil para vocês reassistirem quem perdeu o início. É sempre bom conversar com você, Kogut. Obrigado. Me manda uma foto de uma situação aqui, eu vou tirar. Eu boto nos stories da coluna e boto o link para você. Show. Beleza. Tá bom. Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Tchau.